Em uma festa, ela vê o ex e finge que o chefe milionário é seu namorado. Mas quando ele a beija de verdade, ninguém acredita no que acontece depois. O salão do Hotel Copacabana Palace estava radiante naquela noite de sábado. As luzes douradas dos lustres de cristal refletiam nas taças de champanhe que circulavam entre os convidados elegantemente vestidos. Marina Santos ajustou nervosamente o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para essa ocasião, um investimento que comprometeu metade de seu salário, mas que ela considerou necessário para a festa beneficente da empresa. Você está linda, Marina. Rafael Mendes apareceu ao seu lado, impecável em seu smoking preto. Aos 35 anos, ele tinha aquela presença magnética que fazia todas as cabeças se virarem quando entrava em um ambiente. Obrigada por me acompanhar hoje. Sei que eventos sociais não são exatamente sua praia. Marina sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Há 2 anos trabalhava como assistente executiva de Rafael, e embora ele sempre fosse gentil e respeitoso, ela mantinha uma distância profissional rigorosa. A diferença entre seus mundos era abissal. Ele, herdeiro de um império imobiliário. Ela, filha de um eletricista da Zona Leste, que lutava para construir uma carreira na arquitetura. É para uma boa causa, respondeu ela, observando as obras de arte que estavam sendo leiloadas. E além disso, alguém precisa garantir que o senhor não saia comprando quadros caros por impulso. Rafael riu, aquele som grave e caloroso que sempre fazia algo estranho acontecer no estômago de Marina. Você me conhece bem demais. O evento beneficiava uma ONG que construía casas populares na periferia de São Paulo, causa pela qual Rafael tinha especial carinho. Marina admirava essa faceta dele. Por trás da fachada de empresário bem-sucedido, havia um homem genuinamente preocupado com questões sociais. Rafael, que bom te ver aqui! Uma voz feminina os interrompeu. Luciana Monteiro, uma socialite conhecida por seus romances com empresários, aproximou-se deles com um sorriso predatório. E quem é essa lindeza ao seu lado? Luciana, esta é Marina Santos, minha assistente executiva, apresentou Rafael educadamente. Marina sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar ao ouvir o tom formal da apresentação. Claro que ela era apenas sua assistente. O que mais poderia ser? Assistente? Que interessante. Luciana sorriu com condescendência. Deve ser muito gratificante trabalhar tão próxima a um homem como Rafael. Antes que Marina pudesse responder, uma risada familiar ecoou nas proximidades. Seu sangue gelou. Ela conhecia aquela risada. Tinha escutado todos os dias durante 3 anos de relacionamento. Bruno. Virou-se lentamente e lá estava ele, parecendo ainda mais bonito do que quando terminaram há 6 meses. Cabelos castanhos perfeitamente penteados, sorriso charmoso, usando um terno que ela sabia que custava mais do que ela ganhava em 1 mês. Ao seu lado, uma mulher deslumbrante que Marina reconheceu imediatamente das redes sociais. Isabela Ferreira, influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Marina! Bruno havia anotado e caminhava em sua direção, com aquele sorriso que um dia a fazia derreter e agora apenas a irritava. Nossa, que coincidência! Você está diferente. Oi, Bruno! Marina forçou um sorriso, sentindo Rafael tenso ao seu lado. Esta é a Isabela, Bruno disse passando o braço possessivamente pela cintura da namorada. Isa, esta é Marina de quem eu te falei. Isabela estendeu uma mão perfeitamente manicurada, seus olhos avaliando Marina da cabeça aos pés. Ah, a ex. Bruno me contou sobre vocês. Que vestido interessante. Vintage? A humilhação queimou nas bochechas de Marina. Ela sabia exatamente o que Bruno havia contado. Que ela era uma sonhadora sem ambição, satisfeita com sua vidinha medíocre, incapaz de acompanhar seus planos grandiosos. E você, Marina? Como estão as coisas? Bruno perguntou com falsa preocupação. Ainda batalhando com aqueles projetos arquitetônicos? Ou desistiu e aceitou que algumas pessoas simplesmente não nasceram para sonhar alto? As palavras dele ecoaram como um tapa. Marina sentiu a raiva subir pela garganta, misturada com uma vergonha profunda. Por um momento, voltou a se sentir pequena, insignificante, exatamente como Bruno sempre a fazia sentir nos últimos meses de relacionamento.
Foi então que sentiu uma mão firme pousar suavemente em suas costas. Desculpe a demora, amor. A voz de Rafael soou ao seu ouvido, baixa e íntima, fazendo os cabelos da nuca de Marina se arrepiarem. O leilão está prestes a começar. Marina olhou para ele confusa, mas Rafael já havia passado o braço pela sua cintura, puxando-a delicadamente para mais perto. O perfume masculino dele a envolveu, uma mistura de sândalo e algo fresco que sempre a distraía durante as reuniões. Rafael Mendes. Ele estendeu a mão para Bruno com um sorriso educado, mas Marina notou a frieza em seus olhos escuros. Namorado da Marina. O queixo de Bruno literalmente caiu. Isabela arregalou os olhos, claramente reconhecendo o nome. Todo mundo em São Paulo conhecia Rafael Mendes. Ele estava constantemente nas colunas sociais e revistas de negócios. Namorado? Bruno gaguejou, olhando alternadamente entre Marina e Rafael. Mas quando? Como? Há alguns meses, Marina conseguiu dizer, ainda processando o que estava acontecendo. Rafael assegurava com tanta naturalidade que por um momento ela quase acreditou que era real. Nos conhecemos no trabalho. Rafael Mendes. Isabela sussurrou, claramente impressionada. O Rafael Mendes da Mendes Incorporadora? O mesmo. Rafael sorriu, e Marina sentiu seu coração disparar quando ele beijou delicadamente seu cabelo. Marina é a mulher mais inteligente e talentosa que já conheci. Tem uma visão arquitetônica brilhante. Na verdade, ela é a mente criativa por trás dos últimos 3 projetos residenciais da empresa. Marina o olhou surpresa. Ah, isso não era mentira. Ela realmente havia contribuído com ideias para os projetos, mas nunca esperava que Rafael reconhecesse isso publicamente. Que legal, Bruno disse, claramente desconfortável. Não imaginava que você tinha... essas conexões, Marina. A condescendência na voz dele fez Rafael se tensionar visivelmente. Marina não precisa de conexões, disse ele, sua voz mantendo o tom educado, mas com uma edge perigosa. Ela chegou onde está por mérito próprio. Aliás, acabou de ser promovida a diretora de projetos especiais. Marina quase engasgou. Isso definitivamente era mentira, mas uma mentira que fazia seu coração se acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com nervosismo. Diretora? Bruno repetiu, incrédulo. Sim, Rafael sorriu olhando para Marina com uma expressão que parecia orgulhosa. Minha namorada é excepcional em tudo que faz. O peso da palavra namorada na voz dele fez algo estranho acontecer no peito de Marina. Por um momento ela se esqueceu de que aquilo era mentira. Bom, que bom para vocês, Isabela disse, mas Marina notou um tom azedo em sua voz. Claramente, ela não estava acostumada a não ser o centro das atenções. Bruno me disse que vocês moravam juntos em um apartamento pequeno na Zona Leste. Morávamos, Marina disse, encontrando sua voz novamente. Agora tem um lugar muito melhor. Não era mentira. Ela realmente havia se mudado para um apartamento melhor depois do término, embora fosse um estúdio minúsculo em Pinheiros que consumia a maior parte de seu salário. Na verdade, Rafael acrescentou casualmente, Marina está considerando se mudar para o meu apartamento na Vila Olímpia, aquele triplex com vista para o Ibirapuera. Marina conhecia aquele apartamento, já havia estado lá algumas vezes para reuniões. Era praticamente um palácio suspenso, com terraço, piscina e uma vista de tirar o fôlego da cidade. Bruno estava visivelmente abalado agora. Durante todo o relacionamento deles, ele havia criticado Marina por sua falta de ambição, por se contentar com pouco, por sonhar pequeno. E agora ali estava ela, aparentemente namorando um dos homens mais ricos de São Paulo. Bem, Bruno pigarreou, imagino que vocês estejam felizes juntos. Extremamente, Rafael respondeu, e então fez algo que fez o mundo de Marina parar. Ele se virou para ela, curvou o rosto em sua direção e a beijou. Não foi um beijo casto ou performático, foi um beijo real, lento, profundo, que fez seus joelhos fraquejarem e seu coração disparar. A mão dele encontrou sua nuca, os dedos se enroscando em seus cabelos, enquanto a outra permanecia firme em sua cintura. Marina se viu retribuindo o beijo, seus braços subindo para envolver o pescoço dele, perdida na sensação dos lábios de Rafael contra os seus. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego.
Rafael a olhava com uma intensidade que ela nunca havia visto antes, e Marina sabia que seus próprios olhos refletiam a mesma confusão e desejo. Acho que o leilão está começando, Rafael disse suavemente, sua voz ligeiramente rouca. Marina assentiu, incapaz de falar. Quando olhou ao redor, Bruno e Isabela já haviam se afastado, perdidos na multidão. Por que você fez isso? Ela perguntou, finalmente encontrando sua voz. Rafael a estudou por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Porque ninguém merece ser tratado da forma como aquele idiota estava te tratando, disse ele finalmente. E por quê? Ele hesitou. Porque pode ser que não tenha sido completamente mentira. Antes que Marina pudesse processar completamente o que ele havia dito, Rafael ofereceu seu braço. Vamos. Prometi que licitaria naquele quadro da Ana Teixeira para a nova sede da empresa. Marina aceitou o braço dele, mas sua mente estava girando. O beijo ainda queimava em seus lábios e as palavras de Rafael ecoavam em sua cabeça. Será que havia imaginado a química entre eles? Ou aquela mentira poderia se tornar algo real? O resto da noite passou como um borrão para Marina. Ela e Rafael mantiveram a farsa perfeitamente. Ele a apresentou a vários empresários e socialites como sua namorada, sempre com a mão possessivamente em suas costas ou entrelaçada com a dela. Para qualquer observador externo, eles pareciam um casal apaixonado. Mas Marina estava em constante tensão. Cada toque casual de Rafael enviava ondas de calor pelo seu corpo. Cada sorriso íntimo que ele direcionava a ela fazia seu coração acelerar. O pior era que ele parecia completamente à vontade com a situação, como se fingir namorá-la fosse a coisa mais natural do mundo. Você está bem? Rafael perguntou baixinho enquanto assistiam ao leilão. Eles estavam sentados lado a lado, e ele havia passado o braço pelo encosto da cadeira dela, seus dedos ocasionalmente roçando em seu ombro nu. Sim, Marina mentiu, tentando se concentrar no leiloeiro que oferecia uma escultura de bronze. Só processando tudo. Rafael a estudou com aqueles olhos escuros penetrantes. Sobre o que aconteceu com seu ex... Obrigada, ela o interrompeu suavemente. Por me defender. Não precisava ter feito isso. Precisava sim, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Ninguém fala com você daquele jeito na minha presença. O possessivismo na voz dele fez algo estranho acontecer no estômago de Marina. Ela se lembrou do beijo. Deus, aquele beijo. E se perguntou se Rafael também estava pensando nele. Lote número 15, anunciou o leiloeiro. Tela Amanhecer em Ipanema, da artista Ana Teixeira. Lance inicial, R$50 mil. Esse é o quadro que você queria, Marina sussurrou. Rafael acenou com a cabeça e ergueu discretamente a mão. 60 mil. 70 mil, gritou uma voz do outro lado do salão. Marina se virou e seu coração afundou. Era Bruno, com um sorriso competitivo no rosto, claramente tentando mostrar superioridade. 100 mil, Rafael disse calmamente, sem nem mesmo olhar na direção de Bruno. 110. Bruno contra-atacou. Marina sentiu a tensão crescer. Rafael, você não precisa... 200 mil, Rafael disse, sua voz cortando pelo salão. Um murmúrio impressionado percorreu a plateia. Bruno empalideceu visivelmente, claramente não esperando que Rafael elevasse tanto a aposta. Algum outro lance? O leiloeiro perguntou, olhando na direção de Bruno, que balançou a cabeça em derrota. Vendido para o senhor Rafael Mendes por 200 mil. Aplausos ecoaram pelo salão. Rafael se inclinou e beijou a têmpora de Marina casualmente. Agora temos arte nova para o escritório, ele disse com um sorriso, como se acabar de gastar 200 mil fosse algo trivial. Você fez isso por causa do Bruno, Marina disse. Não era uma pergunta. Fiz isso porque queria o quadro, Rafael respondeu, mas Marina viu a mentira em seus olhos. É porque minha namorada merece que eu lute por ela. A palavra namorada novamente. Marina se perguntou quando pagariam de fingir e voltariam à realidade. Após o evento, Rafael insistiu em levá-la para casa. Durante todo o trajeto no BMW dele pelas ruas de São Paulo, eles mantiveram uma conversa casual sobre trabalho, mas Marina sentia uma tensão subjacente entre eles. Marina, Rafael disse, quando pararam em frente ao prédio modesto dela em Pinheiros, sobre esta noite,
Foi só para irritar meu ex, ela disse rapidamente, tentando parecer despreocupada. Entendo perfeitamente. Obrigada por bancar a farsa. Rafael a observou por um longo momento. E se não fosse só uma farsa? O coração de Marina parou. O que você quer dizer? Quero dizer que... Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina reconhecia como sinal de nervosismo. Quero dizer que faz tempo que penso em você de uma forma que vai muito além da relação profissional. Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Rafael, sei que parece loucura. Ele continuou rapidamente. Sei que somos de mundos diferentes, que trabalho é trabalho, que há 1000 razões pelas quais isso seria complicado. Mas esta noite, fingindo que éramos um casal, não pareceu fingimento. Marina o encarou sem palavras. Parte dela queria saltar nos braços dele e beijá-lo novamente. Outra parte, a parte racional, gritava sobre todas as complicações que isso traria. Pense sobre isso, Rafael disse suavemente. Não precisa me dar uma resposta agora, mas pense. Marina saiu do carro com as pernas trêmulas. Quando chegou ao apartamento, jogou-se no sofá e levou as mãos ao rosto. O que estava acontecendo com sua vida? Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi Marina, Isabela aqui. Consegui seu número com o Bruno. Que coincidência vocês se encontrarem hoje. Adoraria conversar com você sobre o Rafael. Você sabe como é, meninas, precisam se cuidar. Podemos tomar um café amanhã? Marina franziu a testa. Por que a namorada do seu ex queria conversar com ela? Marina chegou ao café em Jardins pontualmente às 15 horas do domingo, curiosa sobre o que Isabela Ferreira queria com ela. O local escolhido era claramente caro, um daqueles cafés boutique onde um cappuccino custava o mesmo que uma refeição completa em qualquer outro lugar. Isabela já estava lá, perfeita mesmo de fim de semana, usando um conjunto casual que Marina tinha certeza de que custava mais que seu aluguel mensal. Ela acenou quando viu Marina se aproximar. Marina, que bom que você veio. Isabela sorriu, mas Marina notou que o sorriso não chegava aos olhos. Você está radiante. O amor deixa a gente assim mesmo, né? Marina se sentou, ainda desconfiada. Obrigada por me chamar, mas confesso que fiquei curiosa. Mal nos conhecemos. Ah, mas tenho a impressão de que já te conheço. Isabela riu, mexendo distraidamente na xícara de café. O Bruno me contou tanto sobre vocês. E ontem, vendo você com o Rafael, fiquei tão intrigada. Intrigada? Bem, Isabela se inclinou para a frente, baixando a voz como se fosse compartilhar um segredo. Você sabe como é o mundo dos ricos em São Paulo, né? É pequeno. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo fala de todo mundo. Marina sentiu um frio no estômago. E o que estão falando? Nada demais, Isabela se apressou em dizer. É só que... Bem, algumas pessoas ficaram surpresas. O Rafael sempre foi muito discreto com a vida pessoal. Na verdade, há quem diga que ele nunca teve uma namorada séria. Pessoas mudam, Marina disse, tentando soar casual. Claro que sim. É só que... Isabela fez uma pausa dramática. Bom, você trabalha para ele, né? E todo mundo sabe como esses homens poderosos podem ser. Às vezes eles gostam de brincar com as funcionárias. A insinuação atingiu Marina como um soco no estômago. Não é nada disso. Claro que não. Isabela sorriu novamente, mas havia algo cruel em seus olhos. Estou só te alertando porque, sabe, nós mulheres precisamos nos cuidar. Os homens ricos têm uma tendência a, como posso dizer, colecionar troféus. E quando se cansam... Isabela. Marina interrompeu, sua voz fria. Por que você realmente me chamou aqui? Por um momento... A máscara de Isabela escorregou, revelando algo bem menos simpático por baixo. Está bem, vou ser direta. O Bruno ainda gosta de você. Marina quase riu. O Bruno terminou comigo, por escolha dele. Ele cometeu um erro, Isabela disse, e agora havia uma tensão real em sua voz. Ele percebeu isso depois. E ontem, vendo você com alguém tão importante, ele finalmente entendeu o que perdeu. E você está bem com isso? Seu namorado ainda gostando da ex? Isabela deu de ombros, tentando parecer indiferente. Relacionamentos são complicados, mas o que não é complicado é a realidade. O Rafael Mendes não vai se casar com uma assistente da Zona Leste. Homens como ele se casam com mulheres do mesmo nível social. É assim que o mundo funciona.
As palavras de Isabela ecoaram dolorosamente na mente de Marina, porque, em parte, ela sabia que havia verdade nelas. Rafael era de um mundo completamente diferente do seu. Então você quer que eu volte para o Bruno para que vocês possam continuar juntos? Marina perguntou diretamente. Eu quero que você seja realista, Isabela respondeu. O Bruno te ama de verdade. Ele te aceita como você é, do jeito que você é. Já o Rafael... Bem, você realmente acha que isso vai durar? Que ele vai te apresentar para a família dele? Que vocês vão ter um final feliz? Marina se levantou abruptamente. Esta conversa acabou. Marina, espera! Isabela tentou segurar seu braço, mas Marina se afastou. Obrigada pelo café, Marina disse friamente. E pela lição sobre como o mundo funciona. Mas prefiro descobrir as coisas por mim mesma. Marina saiu do café com o coração disparado e a mente em turbilhão. Caminhou sem rumo pelas ruas de Jardins, tentando processar tudo o que Isabela havia dito. As palavras dela haviam tocado em todos os medos secretos que Marina tentava ignorar. Será que Rafael realmente estava interessado nela, ou era apenas um passatempo? Será que ela estava sendo ingênua ao pensar que poderia haver algo real entre eles? Seu celular tocou. Era Rafael. Oi? Ela atendeu, tentando soar normal. Marina, você está bem? Sua voz está estranha. Claro que ele notaria. Rafael sempre prestava atenção nos detalhes. Estou bem. Só saí para tomar um café. Ah, uma pausa. Escuta, sei que ontem foi intenso. Não quero que você se sinta pressionada sobre nada. Podemos fingir que nada aconteceu e voltar ao normal no trabalho, se você preferir. A oferta deveria ter sido um alívio, mas em vez disso, Marina sentiu uma pontada de decepção. Talvez Isabela estivesse certa. Talvez para Rafael não tivesse sido nada além de um momento. Talvez seja melhor mesmo, ela ouviu-se dizendo. Outra pausa, mais longa desta vez. Está bem. Te vejo segunda-feira, então. Te vejo segunda. Marina desligou e imediatamente se arrependeu. Mas o que deveria ter dito? Que estava apaixonada pelo chefe, que um beijo havia virado seu mundo de cabeça para baixo, que estava morrendo de medo de que tudo não passasse de um jogo para ele. Enquanto caminhava de volta para casa, Marina não notou o BMW preto que a seguia a uma distância discreta, nem viu Rafael observando-a através do vidro escuro, sua expressão uma mistura de frustração e algo que parecia muito com dor. A segunda-feira chegou pesada como chumbo. Marina se arrumou com extra cuidado, escolhendo um conjunto mais formal que o usual. Blazer cinza, saia até o joelho, cabelos presos em um coque impecável. Se iam voltar ao profissionalismo, ela estaria irrepreensível. O escritório da Mendes Incorporadora ocupava 3 andares de um prédio comercial na Faria Lima. Marina chegou 15 minutos mais cedo que o habitual, esperando conseguir se estabelecer em sua rotina antes de ter que enfrentar Rafael. Bom dia, Marina. Camila, a recepcionista, a cumprimentou com um sorriso largo. Você está nos jornais. Como assim? Marina parou confusa. Camila virou a tela do computador para ela. Era o site de uma coluna social. Rafael Mendes, o solteiro mais cobiçado de São Paulo, finalmente foi fisgado. O empresário apareceu no evento beneficente do último sábado, acompanhado de sua assistente executiva, Marina Santos, em clima de romance. Fontes próximas confirmam que o relacionamento é sério. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Havia uma foto deles dois. Ela não se lembrava de ter visto nenhum fotógrafo, mas lá estavam, Rafael com o braço ao redor dela, ambos sorrindo, parecendo completamente apaixonados. Que romântico, Camila suspirou. Amor no trabalho é sempre tão lindo. Vocês formam um casal perfeito. Antes que Marina pudesse responder, ouviu passos conhecidos se aproximando. Rafael apareceu no lobby, impecável como sempre em seu terno azul marinho, mas Marina notou as olheiras discretas sob seus olhos. Bom dia, ele cumprimentou formalmente, mas seus olhos se detiveram no computador de Camila. Sua expressão se endureceu ligeiramente. Marina, podemos conversar em minha sala? O trajeto até o elevador foi tenso. Eles subiram até o 30º andar em silêncio. Marina, intensamente consciente da presença dele ao seu lado. O perfume masculino que ela havia aprendido a associar com segurança agora apenas intensificava sua confusão. Sente-se.
Rafael disse quando chegaram à sua sala, fechando a porta atrás deles. Marina se sentou na cadeira em frente à mesa dele, cruzando as pernas e tentando manter uma postura profissional. Rafael não se sentou atrás da mesa como usual. Em vez disso, se apoiou na borda, ficando mais próximo a ela. Sobre a matéria, ele começou. Eu não falei com nenhum jornalista. Marina se apressou em dizer. Não sei como eles souberam, eu jamais... Eu sei. Rafael a interrompeu suavemente. Não estou te culpando. Essas coisas acontecem em eventos públicos. A questão é, como vamos lidar com isso? Marina o encarou. Como você quer lidar? Depende. Ele cruzou os braços, estudando-a intensamente. Você realmente quer fingir que sábado nunca aconteceu? O coração de Marina acelerou. Eu pensei que era isso que você queria. Por que pensou isso? Porque... Marina hesitou, lembrando-se das palavras venenosas de Isabela. Porque somos de mundos diferentes. Porque eu trabalho para você. Porque isso complicaria tudo. Rafael se inclinou para a frente. Marina, olhe para mim. Relutantemente, ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Você acha que eu me importo com de que mundo você vem? Sua voz era baixa, intensa. Você acha que para mim isso é só uma brincadeira? Eu não sei. Marina admitiu, sua voz quase um sussurro. Não sei o que pensar. Rafael suspirou e passou a mão pelos cabelos. Aquele gesto nervoso que ela havia aprendido a reconhecer. Alguém disse alguma coisa para você? Domingo você parecia diferente no telefone. Marina pensou em mentir, mas algo na expressão dele a impediu. A namorada do Bruno me procurou. Disse algumas coisas sobre homens como você não se envolverem seriamente com mulheres como eu. A expressão de Rafael se transformou em algo perigoso. Que tipo de coisas exatamente? Que eu era um passatempo, que você nunca me apresentaria para sua família, que quando se cansasse de mim... Marina engoliu em seco, que eu deveria ser realista sobre minhas expectativas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. E você acreditou nela, ele disse finalmente, não era uma pergunta. Eu não sei no que acreditar, Marina admitiu. Tudo aconteceu tão rápido. Um dia somos chefe e funcionária, no outro estamos fingindo namorar e agora... E agora? Rafael se virou para encará-la. E agora não sei se estamos fingindo ou não. Rafael voltou para perto dela, mas desta vez se ajoelhou ao lado da cadeira, ficando na altura dos olhos dela. O gesto íntimo fez o coração de Marina disparar. Marina, ele disse, sua voz suave, mas firme. Não estamos fingindo. Pelo menos eu não estou. O que sinto por você é real. Rafael, deixe-me terminar. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Sei que é complicado. Sei que as pessoas vão falar. Sei que minha família pode ter opiniões. Mas não me importo. Você é inteligente, talentosa, linda e me faz querer ser uma pessoa melhor. Se isso não é real, eu não sei o que é. Marina olhou para as mãos entrelaçadas. E se não der certo? E se estragarmos tudo? Eu preciso deste trabalho, Rafael. Não posso perder minha carreira por causa de... Por causa de quê? Do que você sente por mim? A pergunta direta a pegou desprevenida. Ela olhou nos olhos dele e viu vulnerabilidade ali. Rafael Mendes, o empresário confiante que comandava um império, estava esperando sua resposta como se sua vida dependesse disso. Sim, ela sussurrou, por causa do que eu sinto por você. O sorriso que iluminou o rosto dele foi devastador. Então vamos fazer dar certo. Antes que Marina pudesse responder, ele se inclinou e a beijou. Desta vez, não havia plateia, não havia ex-namorados para impressionar. Era só eles dois, e o beijo foi ainda mais intenso que o primeiro, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Mas temos que estabelecer algumas regras, Marina disse, tentando recuperar a compostura. No escritório somos profissionais. Nada de PDAs, nada de favoritismo. Concordo, Rafael assentiu. Mas depois do expediente podemos ver no que isso vai dar. As 2 semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional para Marina. Durante o dia, ela e Rafael mantinham uma fachada profissional impecável. Reuniões formais, e-mails cordiais, nenhum sinal de que havia algo pessoal entre eles. Mas as noites eram diferentes.
Rafael a levou para jantar em restaurantes íntimos, caminharam pela Praça do Pôr-do-Sol ao entardecer e passaram horas conversando em seu apartamento, sobre trabalho, família, sonhos, medos. Marina descobriu que por trás da fachada do empresário bem-sucedido havia um homem surpreendentemente vulnerável. Meus pais morreram quando eu tinha 25 anos, Rafael contou numa quinta-feira à noite, enquanto preparavam um jantar juntos na cozinha gourmet dele. Acidente de carro. De uma hora para outra, me vi responsável pela empresa e pela minha irmã mais nova. Marina parou de picar tomates e olhou para ele. Deve ter sido terrível. Foi. Ele mexia o molho distraidamente. Beatriz tinha apenas 16 anos. Eu não sabia nada sobre ser responsável por alguém, muito menos sobre dirigir uma empresa. Tive que crescer da noite para o dia. É por isso que você é tão controlador no trabalho. Marina observou com um sorriso teimoso. Rafael riu. Controlador? Eu prefiro meticuloso. Você relê meus e-mails 3 vezes antes de responder, para ter certeza de que estou entendendo corretamente. Você reorganiza a mesa do seu escritório toda vez que alguém encosta em alguma coisa. Organização é fundamental para a produtividade. Marina se aproximou dele, roubando uma azeitona da tigela. Você é impossível. Rafael a puxou para mais perto, envolvendo-a pelos quadris. E você é perfeita. O beijo que se seguiu foi interrompido pelo timer do forno. Eles riram, separando-se relutantemente. A lasanha, Marina disse ainda um pouco tonta. Que se dane a lasanha, Rafael murmurou contra seus lábios. Mas eles salvaram o jantar e a noite foi perfeita. Marina estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse realmente funcionar. Na sexta-feira, porém, a realidade veio bater à porta. Marina estava organizando a agenda de Rafael quando Camila ligou para o interfone. Marina, tem uma senhora aqui querendo falar com o senhor Rafael. Disse que é a mãe dele. O sangue de Marina gelou. Ela sabia que a mãe de Rafael havia morrido, então só podia ser a madrasta, ela murmurou. Helena Mendes, a segunda esposa do pai de Rafael, que havia se casado com ele 2 anos antes do acidente. Marina havia ouvido Rafael mencionar que a relação entre eles era complicada. Pode mandar subir, Marina disse, tentando manter a voz firme. 5 minutos depois, Helena Mendes saía do elevador como se fosse a dona do lugar. Era uma mulher impressionante, cabelos loiros perfeitamente escovados, roupa de grife, postura elegante. Tinha 40 e poucos anos e aparentava 10 a menos. Você deve ser Marina, Helena disse, analisando-a dos pés à cabeça. Li sobre vocês nos jornais. Senhora Mendes, Marina se levantou, estendendo a mão profissionalmente. O Rafael está em reunião, mas posso avisá-lo que a senhora chegou. Não precisa. Helena se sentou sem ser convidada. Na verdade, queria falar com você primeiro. Marina sentiu um déjà-vu desagradável da conversa com Isabela. Comigo? Sim. Helena sorriu, mas havia algo frio naquele sorriso. Verá, querida, eu gosto muito do Rafael. Desde que me casei com seu pai, sempre o tratei como um filho, e por isso me preocupo com ele. Entendo, Marina disse cautelosamente. Rafael sempre foi impulsivo quando se trata de mulheres, especialmente mulheres em situações vulneráveis. Ele tem tendência a querer salvar pessoas. A insinuação atingiu Marina como um tapa. Não estou em situação vulnerável. Claro que não, Helena concordou, mas seu tom sugeria o contrário. É só que, bem, você trabalha para ele, depende dele financeiramente, e agora está envolvida com ele romanticamente. Deve entender como isso pode parecer complicado. O que exatamente a senhora quer dizer? Helena se inclinou para a frente, como se fosse compartilhar um segredo. Querida, sei que você é uma boa moça, mas Rafael vai herdar um império quando eu morrer. Há expectativas sobre com quem ele vai se casar, que tipo de pessoa vai ajudar a dirigir a empresa, representar a família em eventos sociais. Expectativas como quais? Marina perguntou, embora soubesse que não queria ouvir a resposta. Alguém com educação equivalente. Conexões sociais. Experiência no mundo corporativo de alto nível. Helena fez uma pausa. Alguém que não seja sua funcionária. Antes que Marina pudesse responder, a porta do escritório de Rafael se abriu e ele saiu com 2 homens de terno.
clientes importantes pelo aspecto. Cavalheiros, foi um prazer, Rafael disse apertando as mãos deles. Então seus olhos encontraram Helena, e Marina viu sua expressão se endurecer ligeiramente. Helena, que surpresa! Rafael, querido! Helena se levantou e o beijou no rosto. Estava conversando com sua assistente. O jeito como ela disse assistente fez Marina se sentir pequena. Marina é muito mais que minha assistente, Rafael disse firmemente, colocando a mão nas costas de Marina num gesto possessivo que não passou despercebido por Helena. Claro que é. Helena sorriu. Estávamos justamente conversando sobre isso. Rafael olhou entre as duas mulheres, claramente percebendo a tensão. Helena, podemos conversar no meu escritório? Na verdade, eu já estava indo. Helena pegou a bolsa. Só queria conhecer a Marina. Foi esclarecedor. Ela se dirigiu ao elevador, mas parou e se virou para Marina. Foi um prazer conhecê-la, querida. Tenho certeza de que vamos nos ver novamente em breve. Quando Helena desapareceu no elevador, Rafael se virou para Marina. O que ela disse para você? Marina tentou sorrir. Nada demais. Só esclarecendo algumas expectativas familiares. Mas pelo resto do dia, as palavras de Helena ecoaram em sua mente, misturando-se com as de Isabela, criando uma sinfonia de dúvidas que Marina não conseguia silenciar. Marina passou o fim de semana tentando esquecer as palavras de Helena, mas elas persistiam como um eco perturbador. No sábado à noite, Rafael a levou para jantar em um restaurante sofisticado em Vila Madalena, e ela tentou se comportar normalmente, mas ele notou sua distração. Você está estranha desde sexta, Rafael disse enquanto caminhavam de volta ao carro. Tem a ver com a visita da Helena? Marina hesitou. Ela só deixou algumas coisas claras sobre as expectativas da família. Rafael parou de andar e a puxou para um canto mais reservado da calçada. Marina, olhe para mim. O que ela disse exatamente? Que você tem tendência a querer salvar pessoas. Marina disse rapidamente. Que há expectativas sobre com quem você vai se casar. Que eu não tenho o perfil adequado para... Para quê? Para ser sua esposa. Rafael passou as mãos pelo rosto, claramente frustrado. Helena não tem nada a ver com minha vida pessoal. Ela não é minha mãe, não é minha família de verdade. É apenas a viúva do meu pai que herdou metade de tudo quando ele morreu. Metade de tudo? Marina perguntou surpresa. É complicado, Rafael suspirou. Meu pai mudou o testamento depois que se casou com ela. Tecnicamente, ela tem 50% das ações da empresa, mas nunca se envolveu na administração. Até agora. Uma sensação de mal-estar se instalou no estômago de Marina. O que você quer dizer com até agora? Ela está pressionando para ter mais participação nas decisões estratégicas. Diz que quer proteger o investimento dela. Rafael balançou a cabeça. Não deveria estar te preocupando com isso. Mas Marina já estava preocupada. Se Helena tinha tanto poder na empresa, isso complicava tudo ainda mais. Na segunda-feira, Marina chegou ao escritório determinada a focar no trabalho e esquecer suas inseguranças. Estava revisando os contratos de um novo empreendimento quando seu telefone tocou. Marina Santos? A voz era desconhecida. Sim, quem fala? Aqui é Márcia Oliveira, do jornal Folha de São Paulo. Estou fazendo uma matéria sobre relacionamentos entre chefes e funcionárias no mundo corporativo. Gostaria de entrevistá-la sobre sua relação com Rafael Mendes. Marina sentiu o sangue gelar. Eu não tenho comentários a fazer. Entendo a descrição, mas temos algumas informações interessantes. Por exemplo, sabemos que você foi promovida recentemente a uma posição que não existia antes na empresa. Diretora de projetos especiais, correto? Como você... Marina parou. A promoção havia sido mencionada por Rafael na festa como parte da farsa, mas de alguma forma havia se tornado real na semana seguinte. Rafael havia insistido que ela merecia o cargo e o aumento salarial que vinha com ele. Também sabemos que você passou de assistente executiva para essa nova posição em questão de semanas, logo após começar a namorar seu chefe. Alguns podem ver isso como conflito de interesses. Esta conversa acabou. Marina disse firmemente e desligou. Mas o telefone tocou novamente quase imediatamente. Outro jornalista. E depois outro.
Marina desligou o telefone fixo e saiu correndo para o escritório de Rafael, que estava em videoconferência com investidores japoneses. Rafael, ela sussurrou urgentemente quando conseguiu chamar sua atenção. Preciso falar com você, é urgente. Ele desculpou-se brevemente e saiu da reunião. O que aconteceu? A imprensa. Estão ligando, fazendo perguntas sobre minha promoção, sobre conflito de interesses. Marina estava visivelmente abalada. Alguém vazou informações específicas. A expressão de Rafael se endureceu. Que tipo de informações? Sobre minha promoção acontecer logo depois que começamos a namorar. Sobre a posição ter sido criada especialmente para mim. Rafael fechou os punhos. Helena, você acha que foi ela? Quem mais teria acesso a essas informações e motivos para vazar? Rafael pegou o telefone. Vou ligar para meu advogado. Rafael, espera. Marina segurou o braço dele. E se eles estiverem certos? E se minha promoção realmente foi só porque estamos juntos? Rafael se virou para ela, chocado. Você realmente acredita nisso? Eu não sei mais no que acreditar. Marina explodiu. Tudo aconteceu muito rápido. A promoção, o aumento, esta função que não existia antes. Como isso não parece suspeito? Porque você merece, Rafael disse firmemente. Você tem as melhores ideias arquitetônicas que já vi. Seus projetos são inovadores. Você salvou 3 empreendimentos que estavam empacados com suas sugestões. A promoção foi merecida. Mas veio na hora certa demais, Rafael. Bem quando precisávamos que nossa relação parecesse legítima. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Então é isso? Rafael perguntou, sua voz baixa. Você acha que tudo isso foi manipulação? Que estou usando você? Eu não sei. Marina passou as mãos pelos cabelos, frustrando. Não sei mais distinguir o que é real do que é conveniente. Rafael a observou por um longo momento e Marina viu algo se quebrar em seus olhos. Tudo bem, ele disse finalmente, sua voz fria e profissional. Se é assim que você se sente, talvez devêssemos reavaliar nossa situação. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez Helena e todos os outros estejam certos. Talvez isso seja complicado demais. Talvez devêssemos voltar a ser apenas chefe e funcionária. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Era exatamente o que ela havia temido, mas ouvir de sua boca fez tudo parecer real de uma forma dolorosa. Se é isso que você quer, Marina conseguiu dizer. É o que você quer, não é? Rafael perguntou. Voltar para sua zona de conforto, onde tudo é simples e não há riscos? Marina não respondeu, porque uma parte dela realmente queria isso. Queria voltar para o tempo em que Rafael era apenas seu chefe impossível, e ela não tinha que se preocupar com madrasta manipuladoras e jornalistas invasivos. Está bem, Rafael assentiu, como se a falta de resposta dela fosse resposta suficiente. Vamos manter as coisas profissionais daqui para frente. Ele voltou para sua reunião, deixando Marina sozinha no corredor, sentindo como se seu mundo tivesse desabado. Os dias seguintes foram um inferno. Rafael voltou a tratar Marina com cordialidade fria e profissional, como se as últimas semanas nunca tivessem acontecido. Ela tentou fazer o mesmo, mas cada interação formal era como uma punhalada. A matéria do jornal foi publicada na quarta-feira, com o título O Dilema dos Relacionamentos no Ambiente Corporativo. Embora não mencionasse nomes específicos, qualquer pessoa que acompanhasse as colunas sociais sabia exatamente sobre quem a matéria falava. O artigo questionava a ética de promoções após relacionamentos pessoais e citava fontes próximas que sugeriam favoritismo. Marina chegou ao escritório naquela manhã, sentindo todos os olhares sobre ela. As conversas paravam quando ela passava pelos corredores, e ela tinha certeza de que todos estavam falando sobre a situação. Marina, Camila a chamou quando ela passou pela recepção. Tem várias pessoas querendo falar com você. Jornalistas, acho. Diga que não estou disponível para comentários, Marina respondeu, tentando manter a voz firme. Ela se refugiou em sua sala, tentando se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar em Rafael. Havia visto a dor em seus olhos quando ela questionou os motivos de sua promoção, mas seu orgulho ferido não a deixava admitir que talvez tivesse exagerado. Por volta do meio-dia, Beatriz Mendes apareceu em sua sala. Marina conhecia a irmã mais nova de Rafael apenas de fotos.
Uma jovem de 27 anos, formada em marketing pela FGV, que havia optado por trabalhar em uma agência de publicidade em vez de entrar na empresa da família. Ela era bonita de uma forma mais suave que Rafael, com cabelos castanhos ondulados e olhos gentis. "Oi, Marina", Beatriz disse, fechando a porta atrás de si. "Podemos conversar?" "Claro", Marina gesticulou para a cadeira à frente de sua mesa, curiosa sobre o que a irmã de Rafael queria. "Vim aqui porque meu irmão está sendo um idiota", Beatriz disse sem rodeios. "E você também." Marina piscou, surpresa com a franqueza. "Desculpe, Rafael está miserável. Não dorme, mal come, está mais controlador que o usual no trabalho. O que é uma conquista, considerando que ele já era obsessivo." Beatriz se inclinou para a frente. "E aposto que você não está muito melhor." Marina não respondeu, mas sua expressão deve ter entregue tudo. "Olha, eu sei sobre a Helena", Beatriz continuou. "Sei sobre as pressões, os jornalistas, toda essa confusão. Mas tem uma coisa que você precisa saber." "O quê?" "Rafael estava planejando te promover 3 semanas antes de vocês fingirem namorar naquela festa." Marina sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. "Como você sabe disso?" "Porque ele me ligou pedindo conselhos sobre como abordar o assunto com você. Ele estava preocupado que você pudesse achar que era por outros motivos." Beatriz sorriu ironicamente. Ironicamente, foi exatamente o que aconteceu, só que por razões diferentes. "Mas por que ele não me disse isso?" "Porque você o acusou de estar te usando, Marina. O orgulho do meu irmão é do tamanho do prédio da Faria Lima. Quando alguém questiona sua integridade, ele se fecha." Marina passou as mãos pelo rosto. "Eu estraguei tudo." "Ainda não", Beatriz disse gentilmente. "Mas vocês dois precisam parar de agir como adolescentes e conversar de verdade, sobre medos, inseguranças, sobre o que realmente querem." "E se ele não quiser mais conversar? E se eu perdi minha chance?" Beatriz riu. "Marina, meu irmão está apaixonado por você. Ele pode estar sendo teimoso agora, mas não desistiu. A questão é, você vai lutar por ele?" Após Beatriz sair, Marina ficou sozinha com seus pensamentos. Pela primeira vez em dias, ela conseguiu ver a situação com clareza. Rafael tinha razão. Ela havia corrido para sua zona de conforto no primeiro sinal de dificuldade. Havia deixado o medo das opiniões alheias falarem mais alto que seus próprios sentimentos. Ela estava apaixonada por Rafael Mendes, profunda, irremediavelmente apaixonada, e havia quase jogado tudo fora por orgulho e insegurança. Às 18h, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Marina bateu na porta do escritório de Rafael. "Entre", veio a resposta cansada. Rafael estava atrás de sua mesa, gravata afrouxada, mangas arregaçadas, rodeado de papéis. Ele olhou para cima quando ela entrou, e por um momento Marina viu vulnerabilidade em seus olhos antes da máscara profissional voltar ao lugar. "Precisa de alguma coisa?" ele perguntou formalmente. "Sim", Marina disse, fechando a porta atrás de si. "Preciso que você me escute." Rafael se recostou na cadeira, cruzando os braços. "Estou ouvindo." Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. "Estou apaixonada por você", ela disse, as palavras saindo em uma enxurrada. "Estou apaixonada pelo jeito como você se preocupa com cada detalhe, pelo jeito como trata os funcionários, pela forma como seus olhos brilham quando fala sobre arquitetura sustentável. Estou apaixonada por como você me faz sentir. Inteligente, valorizada, desejada." Rafael não disse nada, mas Marina viu algo se mover em seus olhos. "Eu estraguei tudo porque tive medo", ela continuou. "Medo de que você se cansasse de mim, medo de que eu não fosse boa o suficiente para o seu mundo, medo de que as pessoas tivessem razão sobre nós. Mas o que eu mais temo é perdê-lo." Ela deu um passo em direção à mesa dele. "Beatriz me contou sobre a promoção, sobre você ter planejado isso antes. E eu sinto muito por ter duvidado de você. Sinto muito por ter deixado a insegurança falar mais alto." Rafael se levantou lentamente, mas não disse nada ainda. "Eu sei que talvez seja tarde demais", Marina disse, sua voz quebrando ligeiramente. "Eu sei que talvez você tenha mudado de ideia sobre nós, mas eu precisava que você soubesse que o que sinto por você é real. Sempre foi real." O silêncio se estendeu entre eles, e Marina sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Talvez fosse tarde demais.
Talvez ela tivesse perdido sua chance de ser feliz. Então Rafael caminhou ao redor da mesa e parou bem na frente dela. Você terminou? Ele perguntou baixinho. Marina assentiu, não confiando em sua voz. Bem, Rafael disse, erguendo as mãos para tocar o rosto dela gentilmente. Porque eu também tenho algumas coisas para dizer. Primeiro, Rafael disse, seus polegares acariciando suavemente as bochechas de Marina. Você nunca foi só um passatempo para mim. Nunca. Marina fechou os olhos, se permitindo sentir o alívio dessas palavras. Segundo, eu também estraguei tudo. Quando você questionou meus motivos, eu deveria ter explicado sobre a promoção, sobre como vinha planejando isso há semanas. Mas meu orgulho falou mais alto. Ele suspirou. Sempre foi meu ponto fraco. Quando alguém questiona minha integridade, eu me fecho completamente. Rafael, deixe-me terminar, ele disse suavemente. Terceiro e mais importante, eu também estou apaixonado por você. Pela sua determinação, pela forma como você me desafia, pelo jeito como ilumina qualquer ambiente que entra. Você me faz querer ser um homem melhor. Marina abriu os olhos encontrando os dele. Via sinceridade absoluta ali, misturada com algo que parecia muito com adoração. E quanto ao que as pessoas vão dizer? Ela perguntou baixinho. Que se danem as pessoas, Rafael disse firmemente. Inclusive a Helena. Inclusive os jornalistas. Inclusive qualquer um que não entenda que o que temos é especial. Ele se inclinou, encostando a testa na dela. Marina, não quero mais desperdiçar tempo fingindo que posso viver sem você. Estes últimos dias foram um inferno. Para mim também, ela admitiu. Então podemos parar de ser teimosos e admitir que somos melhores juntos? Em resposta, Marina se ergueu nas pontas dos pés e o beijou. Foi um beijo cheio de alívio, de promessas e de amor. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Mas ainda precisamos estabelecer algumas regras, Marina disse, tentando soar séria, apesar do sorriso no rosto. Que tipo de regras? Primeiro, transparência total. Nada de tomar decisões sobre minha carreira sem me consultar, mesmo que sejam boas decisões. Concordo, Rafael assentiu. E eu preciso que você confie em mim quando digo que você merece todas as oportunidades que tem. Segundo, no escritório somos profissionais. Nada que possa alimentar mais fofocas. Isso vai ser difícil, Rafael murmurou beijando o pescoço dela. Especialmente quando você usa aquele blazer azul que amo. Marina riu, empurrando-o de brincadeira. Estou falando sério. Está bem, está bem. Profissionais no escritório. Ele fez uma pausa. Mas depois do expediente, somos namorados que estão loucos um pelo outro. Namorados. Rafael repetiu, como se estivesse testando a palavra. Gosto de como isso soa. Eles foram interrompidos pelo telefone de Rafael tocando. Ele olhou o visor e franziu a testa. Helena, ele disse, provavelmente querendo saber se conseguiu nos separar com seu truquezinho com a imprensa. Atende, Marina disse. Na verdade, eu quero falar com ela. Rafael atendeu e colocou no viva voz. Helena. Rafael, querido, como você está? Li a matéria no jornal e fiquei preocupada com a situação. Que situação? Rafael perguntou friamente. Bem, todo esse escândalo sobre favoritismo, conflito de interesses, deve estar sendo muito difícil para você tomar as decisões certas. Marina pegou o telefone das mãos de Rafael. Senhora Mendes, aqui é Marina. Silêncio do outro lado da linha. Marina, Helena finalmente disse, sua voz perdendo a falsa doçura. Que surpresa. Imagino que sim, queria agradecê-la pessoalmente. Agradecê-la? Por quê? Por nos ajudar a perceber o quanto nosso relacionamento é forte. Suas tentativas de nos separar só nos fizeram lutar mais um pelo outro. Marina sorriu para Rafael, que retribuiu com um sorriso orgulhoso. E por me fazer perceber que mulheres que realmente amam não desistem na primeira dificuldade. Eu não sei do que você está falando, Helena gaguejou. Claro que sabe, mas não se preocupe, não vamos ter problemas com você. Desde que entenda que Rafael e eu estamos juntos e que isso não é negociável. Jovem, você não faz ideia de com quem está falando. Falo com uma mulher que está com medo de perder controle sobre algo que nunca foi dela para começar. Marina interrompeu calmamente. Mas como disse,
Não queremos problemas, apenas respeito. Rafael tomou o telefone de volta. Helena, a Marina falou por nós dois. Espero que esteja claro. Rafael, você está cometendo um erro. Meu único erro foi demorar tanto para perceber o quanto amo esta mulher. Boa noite, Helena. Ele desligou e olhou para Marina com admiração. Impressionante. Até eu fiquei intimidado. Aprendi com o melhor, Marina disse, dando de ombros. Afinal, trabalho para o negociador mais temido de São Paulo. Trabalha comigo, Rafael corrigiu, puxando-a para mais perto. Somos parceiros agora, em tudo. 6 meses depois, o auditório do Hotel Unique estava repleto para o lançamento do mais novo empreendimento da Mendes Incorporadora, um complexo residencial sustentável na Zona Sul que havia sido projetado inteiramente por Marina. Era seu primeiro projeto solo e ela estava nervosa e eufórica ao mesmo tempo. Senhoras e senhores, Rafael disse ao microfone elegante em seu terno escuro, é com grande orgulho que apresento a arquiteta responsável por este projeto revolucionário, minha sócia e namorada, Marina Santos. Aplausos ecoaram pelo auditório, enquanto Marina se aproximava do microfone. Nos últimos meses ela havia se acostumado com a atenção da mídia, mas ainda sentia um friozinho na barriga em eventos como esse. Obrigada, ela começou, sua voz firme e confiante. O residencial Horizonte Verde representa tudo em que acredito sobre arquitetura, sustentabilidade, inclusão social e beleza. Cada apartamento foi pensado para famílias reais, com soluções inteligentes e preço acessível. Ela falou por 15 minutos sobre sistemas de captação de água da chuva, painéis solares, áreas comunitárias que promoviam convivência social. A plateia estava claramente impressionada, e Marina viu orgulho nos olhos de Rafael. Após a apresentação, eles circularam pelo coquetel recebendo parabéns de investidores, jornalistas e arquitetos renomados. Marina estava radiante, não apenas pelo sucesso profissional, mas pela forma como Rafael a tratava como igual, como parceira verdadeira. Marina, uma voz familiar a chamou. Era Beatriz, elegante em um vestido verde esmeralda. Você foi brilhante. Papai ficaria muito orgulhoso do Rafael por ter encontrado uma parceira tão talentosa. Obrigada, Bia. Marina sorriu, abraçando a cunhada que havia se tornado uma grande amiga. E não estou falando só profissionalmente, Beatriz piscou. Nunca vi meu irmão tão feliz. Marina olhou na direção de Rafael, que conversava animadamente com um grupo de investidores japoneses. Como se sentisse seu olhar, ele se virou e lhe dirigiu um sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Senhorita Santos? Um homem se aproximou. Marina o reconheceu. Era Carlos Mendoza, um dos arquitetos mais respeitados do país. Gostaria de falar com a senhora sobre uma oportunidade em Buenos Aires. Estamos desenvolvendo um projeto de habitação popular e seu trabalho seria perfeito. Marina passou os próximos 20 minutos discutindo o projeto, mal acreditando que arquitetos internacionais estavam interessados em seu trabalho. Quando a conversa terminou, ela se virou para procurar Rafael e o encontrou conversando com Bruno. Seu ex-namorado parecia desconfortável, mas estava sendo educado. Marina se aproximou, curiosa. Marina. Bruno a cumprimentou quando ela chegou. Parabéns pelo projeto. Realmente impressionante. Obrigada, ela disse, entrelaçando naturalmente o braço com o de Rafael. Eu queria me desculpar, Bruno continuou, parecendo genuinamente arrependido, pelo jeito como as coisas terminaram entre nós e pelas coisas que Isabela disse para você. Descobri depois e, bem, terminamos. Sinto muito, Marina disse, e realmente sentia. Não porque ainda se importasse com Bruno, mas porque sabia como era doloroso perceber que se estava com a pessoa errada. Na verdade, você me fez um favor. Bruno sorriu tristemente. Me fez perceber que eu estava com inveja do que você e Rafael têm. Relacionamento de verdade, baseado em respeito mútuo e admiração. Ele estendeu a mão para Rafael. Cuide bem dela. Você tem sorte. Eu sei. Rafael respondeu, apertando a mão oferecida. Mas pretendo cuidar dela para sempre. Após Bruno se afastar, Marina olhou para Rafael intrigada. Para sempre? Bem, Rafael disse, parecendo nervoso pela primeira vez na noite. Já que você tocou no assunto, ele se ajoelhou bem ali, no meio do coquetel.
sacando uma pequena caixa de veludo do bolso. O auditório inteiro parou para observar. Marina Santos, Rafael disse, sua voz carregada de emoção. Você revolucionou minha vida de todas as formas possíveis. Me fez um homem melhor, um parceiro melhor, um ser humano melhor. Quer se casar comigo? Marina olhou para ele, para o anel deslumbrante na caixa, para os rostos sorridentes ao redor deles. Seu coração estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Só se promete que vamos continuar sendo parceiros em tudo, ela disse, lágrimas de felicidade descendo por seu rosto. Para sempre, Rafael prometeu. Então sim, Marina riu, estendendo a mão. Sim, eu quero me casar com você. O anel se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Rafael se levantou e a beijou no meio dos aplausos e vivas da plateia. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo, ela respondeu. Meu chefe, meu parceiro, meu para sempre. 6 meses antes, Marina estava em uma festa, fingindo que seu chefe era seu namorado para impressionar um ex. Agora ela estava noiva do homem que a amava pelo que ela realmente era. Uma arquiteta talentosa, uma mulher forte, uma pessoa que merecia todo o amor do mundo. Às vezes, pensou Marina enquanto dançava com Rafael no meio do coquetel, as melhores coisas da vida começam com uma mentira inocente e um beijo que muda tudo. E esta era apenas o começo de sua história de amor.